pessoal, meu nome é Almir Cortes. Eu estou aqui hoje para falar desse belíssimo instrumento, né? É um tipo de guitarra baiana que o construtor dele e idealizador do projeto, meu amigo Fábio Batange, lá de Salvador, chamou de Vimana. Grande Almir Cortes, tudo bem? Então, cara, é um prazer você estar participando desse projeto, né? Nós nos conhecemos na faculdade, aqui na UFBA, estudando música, na UFBA, nos formamos. E eu queria, cara, que você contasse um pouco pra gente sobre essa sua carreira, essa sua história, né? Sobre a nossa convivência e também sobre esse instrumento que você fez parte desse projeto. Pensando aqui em guitarra baiana, nesse universo, né, do carnaval, das micaretas, que eram os carnavais que aconteciam no interior, eu lembro de Santo Antônio de Jesus, minha cidade natal, no interior da Bahia, uma região chamada Recôncavo Baiano, né, perto de Santo Amaro, de Cachoeira, de São Félix, de Nazaré, Valença. E eu comecei a tocar lá, né, violão com meus tios em casa, depois guitarra nas bandas locais, montar minhas próprias bandas. E eu toquei naquelas bandas que a gente chamava na época de bandas de baile, bandas que tocavam um repertório variado de sucessos, né, do rádio. E todas essas bandas, elas tinham uma guitarrinha baiana que ficava parada durante o ano, e no carnaval ou nas micaretas, né, eles reativavam para tocar o repertório que na época já era considerado clássico, né, o repertório do trio elétrico. Então, meu primeiro contato com essa afinação em quintas foi lá na Bahia, em Santo Antônio, e os primeiros choros também, que eram parte do repertório do trio, né, os clássicos que a gente tocava, como ou então o Tico-Tico no Fubá, né? Ou então um repertório já composto para guitarra baiana, como o Rock de Caicó, de Haroldo Macedo, irmão de Armandinho. Né? E por aí vai. Bom, depois desse período aí, eu fui para Salvador, né, para estudar violão clássico. Na época não tinha violão popular na UFBA, ou música popular, que hoje já tem. E então fui para lá e perdi o contato com a guitarra baiana, né? Me dediquei bastante ao violão, continuei tocando guitarrão, como a gente fala, guitarra, né? E a guitarrinha baiana ficou de lado nessa época, mas coincidentemente é o período no qual eu conheço Fábio Batange. A gente foi colega lá na escola de música da UFBA, né? Fez várias disciplinas juntos, ficou bem próximo na época. E depois eu saí de Salvador, fui para Campinas, para a Unicamp, né, para fazer mestrado, doutorado, perdi o contato com o Fábio e ficava sempre querendo retomar a guitarrinha. Encontrei o Marcelo Faleiros em Campinas, que tinha uma guitarrinha baiana que ele tinha feito e tal, e fiquei pensando naquilo e tal, mas era uma época que eu estava me dedicando bastante aos instrumentos acústicos, né? Do meio para o final da graduação já tinha começado a tocar bandolim, aproveitando o conhecimento que eu tinha dessa afinação e a técnica, né? E eu estava bem dedicado ao bandolim, comecei a tocar viola caipira, enfim. Então a guitarrinha não foi possível nesse momento. E o tempo passou, eu visitei Salvador, fui me apresentar num evento e conheci Júlio Caldas, né? Que é um grande músico de guitarra baiana e toca outros instrumentos de cordas também. E Júlio me falou, eu conversando com ele, falando, pensava em construir uma guitarrinha, retomar, mas eu queria uma guitarra baiana diferente, que se aproximasse mais da guitarra semiacústica, né? Esse instrumento aqui, né? Que eu toco também. E ele falou, rapaz, Fábio Batange, ele está construindo um instrumento desse, deixou comigo lá para testar, tá bom pra caramba. Aí eu falei, eu conheço o Fábio demais, Fábio é amigo da época da graduação, né? Vou falar com ele, né? Você entrou nesse processo para dar alguns toques assim determinantes na finalização do conceito do instrumento, né? Até porque você já tem esse repertório
essa contribuição, né, com esse linguajar peculiar do seu trabalho, dos seus álbuns já lançados. A gente foi conversando, foi trocando as figurinhas, ele me mostrou o projeto, o que ele já tinha, eu fui falando também um pouco do que eu estava buscando, e a gente conversou sobre vários detalhes, né, as peças, o captador que ele tinha desenvolvido, o calibre das cordas que eu queria usar, pretendia usar. E ao mesmo tempo eu estava produzindo meu disco novo aqui, e ele construindo lá em Salvador, e o instrumento, a gente fez essa força-tarefa, o instrumento chegou a tempo para que eu pudesse usá-lo no meu disco, meu último trabalho, que é o álbum Trançado, que saiu ano passado, né? Um trabalho que eu fiquei super feliz de realizar, uma parceria forte com super músicos, Ronaldo Sajorato no baixo de 6 cordas, Chico Santana na percussão, e nosso amigo Harvey Pineapple, lá da Califórnia, que fez clarineta e saxofones. E eu gravei, utilizei o Vimana, né, a guitarra baiana, em 2 faixas nesse disco. Uma foi um arranjo que a gente fez para o Meio de Campo, de Gilberto Gil, aquela... E por aí vai. E a outra é um frevo, que é do meu primeiro disco, gravado ainda na Bahia, e de uma composição, um frevo um tanto experimental chamado Freviano, que me deu o prêmio de melhor música instrumental no Festival de Música da Educadora FM. Né? Então eu regravei com essa turma numa versão diferente, abrindo para improvisos e tal, tocar um trechinho dele para vocês. Eu lembro quando eu estava falando, né, conversando com o Fábio e tal, e a gente falando sobre o timbre especificamente, né, os músicos usam sempre termos muito abstratos, né, para falar de sonoridade, para falar de timbre. A gente fala, eu queria um som mais escuro, um som mais aveludado, né? E é o trabalho do luthier justamente traduzir isso aí e resolver para que o instrumento exista com esse timbre que o músico tem na cabeça, né? Então aí agora eu passo a bola para Fábio. Diz aí, Patati, como que você fez para chegar nesse resultado aqui, né? Fala um pouquinho do projeto aí, onde é que é escavado, onde é que é oco, onde é que é sólido. Ele chama o instrumento, por exemplo, de semi-sólido e não de semi-acústico. Então, eu termino aqui falando mais uma vez da alegria que eu tenho de ter esse instrumento, já de olho aí em novas aventuras que a gente vai enfrentar juntos, passando a bola para o Fábio e mostrando para vocês o cuidado dele também com o acabamento e as plaquinhas que ele fez colocando meu nome no instrumento. Olha só. Esses conceitos mesmo, essas terminologias, elas são assim bastante difundidas e bastante variadas, né, pelos músicos, a depender da região, a depender do local e também a depender da época. Quando a gente vai ler sobre as construções antigas, os antigos luthiers, a gente percebe também alguma coisa nesse sentido. Então assim, como é que a gente interpreta isso? Como eu também sou músico, além de luthier, eu procuro ter uma percepção extra verbal, né? Extra escrita. Então às vezes o cara chega aqui me pedindo alguma coisa, eu quero um timbre mais brilhante, mais aveludado. Essa palavra aveludado é bem comum, né? E aí eu peço para que ele me mostre isso no instrumento ou em alguma gravação, para eu interpretar o que é que ele quer dizer com essa terminologia. Então, falando assim do Vimana, que esse projeto que eu tenho a honra de que você tenha um desses instrumentos e tenha colocado isso no seu trabalho, né, no seu dia a dia, né, nas suas composições e nessa maravilhosa obra que é o CD Trançado. Então, falando sobre o Vimana, eu costumo chamar ele de semi-sólido e não de semiacústico,
justamente porque na minha concepção, um instrumento semiacústico ele tem que soar desligado quase como um acústico, né? E aí você já tem uma exigência maior de qualidade tonal, acústica, do tampo. Isso eu estou falando de exigência audível, de espectro de frequência audível. O instrumento está desligado, não tem nenhuma amplificação. Você toca com ele, ele tem que soar próximo ao instrumento acústico. Então, como percentualmente o Vimana ele é construído com uma parte oca, escavada, e uma parte sólida, depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão de que é um instrumento semissólido, né? De que ele é um bandolim elétrico semissólido, mas ele também é uma guitarra baiana, porque as definições, como eu falei recentemente, as definições que caracterizam a guitarra baiana, afinação em quintas, as dimensões e tal, e tudo isso esse instrumento tem. Então ele é um bandolim, né, semissólido, né, com madeiras escolhidas, né? Eu optei pelo F-Hole, o furo em forma de F, né, em português, e eu coloco aí uma plaquinha customizada dentro do instrumento, Vimana, né, para poder batizar, dar um aspecto visual legal, né? E a construção dele é essa. Ele é construído em cedro, o corpo dele é em cedro, tá? Isso foi uma evolução assim do projeto. O corpo dele é esse aqui em cedro maciço, não tem emendas, né? E ele tem um back, né, e um top que são disponibilizados. Esse top e esse back eles são em Marupá, mas eu tenho alguns projetos também que a gente vai utilizar hash, né, ou amieiro, que o hash brasileiro é o amieiro, né, ou o próprio marfim, ou em alguns casos o próprio maple, mas tradicionalmente os modelos que foram concebidos, estão sendo concebidos do Vimana são com o tampo e o fundo em Marupá, tá? O braço do Vimana é um braço também todo em cedro, com uma longarina central numa madeira mais dura, né? Então a gente tem aqui o headstock com uma lâmina também do mesmo material do top, para dar uma conceituação estética legal também, ficar combinando com o restante do instrumento. O Vimana ele tem banding, né, que é o contorno tanto no braço quanto no headstock quanto no corpo, que é aquele arremate com a fitazinha, né, para poder dar também uma harmonização estética, né? E a escala do Vimana pode ser também em Dalbergia ou pode ser em uma outra madeira escura que tenha uma quantidade legal assim alta de resina, madeira resinosa. Então esse é o conceito. Interpretar esses termos a terminologia dos músicos é uma coisa bastante interessante, mas no Vimana a gente já determinou que o principal objetivo é ter uma sonoridade mais jazzística, uma sonoridade mais voltada para a música de fundamentação mais fusion, mais jazz, né? Então o Vimana é uma opção de guitarra baiana, né? De bandolim elétrico, eletroacústico, semissólido, né? Com uma sonoridade mais puxada para o lado jazzístico. Ele funciona muito bem para o choro, ele funciona muito bem para o samba, ele funciona muito bem para se tocar música instrumental de vários gêneros, com uma textura mais jazzística. Grande Batange, minha pergunta para você é a seguinte: o que pode limitar um luthier quanto ao conceito daquele instrumento, da guitarra baiana? A criatividade do luthier,
o custo da matéria-prima para se executar todo o trabalho, ou a concepção do músico em relação ao seu estilo e ao instrumento? Grande Onsen. Então, cara, essa pergunta sua é bem interessante. As delimitações para um projeto, claro, elas têm que estar, tem que atender às expectativas do cliente, né? Tem que atender às expectativas do luthier como projetista do instrumento. E o que delimita esse conjunto é, na verdade, claro, o poder de investimento, né, do cliente, o que ele pretende gastar para fazer o instrumento, né? E também a questão física da engenharia propriamente dita. Tem coisas que são impossíveis de pôr em prática porque não vão funcionar, né? Uma escala com, sei lá, trastes deslocados e tal, isso muito provavelmente não vai ser interessante para o luthier, por exemplo, né? A não ser que seja uma coisa conceituada, que esteja dentro de um projeto, né? Que o cliente, o músico, na verdade, queira fazer esse trabalho experimental e tal. Então tem toda uma conversa, tem toda uma compatibilização de ideias para que a coisa funcione, para que a coisa aconteça, né? As limitações financeiras, na luthieria da guitarra baiana em si, é a mesma coisa de uma construção de um contrabaixo, de uma guitarra, de um violão, de qualquer outro instrumento. Existem os custos, né, de materiais, ferramentas e madeiras, o custo da mão de obra, o custo do projeto em si, da conceituação, mas o que eu costumo sempre dizer é que a gente tem que chegar num equilíbrio. Esse equilíbrio é feito entre as ideias do cliente, o que é que o cliente quer no instrumento, as possibilidades construtivas, né, o que é que dá certo, o que é que não dá certo, o que é que funciona, o que é que porventura não iria ficar legal, e o consentimento, o entendimento e a experiência do luthier. Então, nos meus projetos eu sempre tenho um período legal assim de conversa com o cliente, a gente vai desenhando, vai se encontrando, vai aparando as arestas para que no final das contas a gente consiga ter o projeto concebido, execute, né, o projeto que fique dentro do que foi, dentro das expectativas das partes.